Alô você, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou eu de novo, Cleber Soares, com mais um vídeo novo aí no canal. Estamos juntos aí de novo para a glória de Deus. Meus queridos, nós vamos estar também querendo, como diz, não tem outro jeito de entrar num assunto polêmico, né? Muito polêmico que está acontecendo no nosso meio aí nesses dias. Nós temos falado aqui no nosso canal muito a respeito desses problemas que estão acontecendo nos meios evangélicos e principalmente com a política misturada. Aí você vira para mim, Kleber, mas você é contra? Eu falei, irmãos, eu sou sincero, eu sou contra. Se eu não fosse contra, eu nem estaria aqui, né? Mas eu sou contra, assim. O meu ponto de vista, o pastor, por exemplo, um pastor, ele não poderia ser um vereador, um deputado, um senador, um presidente da república. Não poderia, irmãos, porque isso traz conflitos, isso traz problemas entre o mundo e entre a igreja, e até mesmo entre a sociedade no geral. Então eu não sou contra. Se você é um bom pastor, é um pastor que tem muitas ovelhas, e graças a Deus, um homem de Deus, um homem abençoado, ótimo, mas deixa o seu ministério, entrega o seu ministério, se coloca público que você realmente não é mais um pastor de igreja, você não é mais um diácono da igreja, você não é mais um presbítero, um evangelista, você eliminou aquele cargo ali e foi cuidar o quê? De política. Mas por que você está falando? Eu vou te explicar o porquê. Porque você vai ficar com dois cargos ali. Um é a obrigação cuidar do Estado, né? Ou da sua cidade, onde é que você está. Isso é a sua obrigação. Então você precisa de ter uma carga horária ali, principalmente se você for um homem de Deus. Você tem uma carga horária, você tem que cumprir ela. Se você começar a distorcer esse horário seu, que nem tem muitas as assembleias, tem as reuniões, não é? Tem mesmo os seus despachos, tem que fazer no seu gabinete, é uma série de coisas. Aí você está fazendo aquele trabalho ali, você tem que pregar na igreja, você tem que dar um estudo bíblico na igreja, você tem que doutrinar a igreja, principalmente, querido, não funciona. Eu sou totalmente contra. Eu sei que tem muitos aí, querido, mas eu nunca fui a favor e nunca vou ser a favor. Sabe, nós temos aí, querido, nós temos aí alguns assuntos sérios aí sobre o que está acontecendo com aquela vereadora lá de São Paulo, né? Pastora e vereadora. Pastora e vereadora, veja bem, ou é pastor ou é vereador. Tem que ser um dos dois, não dá, porque são cargos totalmente diferentes um do outro. Aí você vai falar assim, não, Cleber, mas se você for falar em José também lá no Egito, está lá em Gênesis capítulo 4, 41, parece. Mas ele também foi um grande homem de Deus e foi governador. Peraí, querido, mas naquela época, às vezes se fazia necessário. Era o Velho Testamento, não era diferente dos dias de hoje. Você vai falar, mas Daniel também, Cleber, Daniel no capítulo número 6, Daniel também foi um grande homem de Deus, e ele chegou a ser uma autoridade lá na política. Tudo bem, eu concordo com você. Mas Neemias também, você vai achar no capítulo 1, versículo 2 em diante, você vai ver lá que Neemias chegou a ser governador de Judá. Você tem sim, irmãos, mas não na situação que nós temos hoje. Naquela época era totalmente diferente de hoje. Naquela época não eram as leis, o Velho Testamento era que dominava, não é? Nós chegamos hoje, irmão, numa época de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação, inclusive, hoje é pela graça. E quando nós observamos, meus irmãos, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo ensinando lá os coríntios, lá em Efésios, no capítulo 4, de 11 ao 12, ele vai falar que ele é totalmente contra. Ele está falando que os pastores, você foi chamado para pastorear igrejas, e você foi chamado para pastorear ovelhas. O apóstolo Paulo está falando. Então o apóstolo Paulo ele vai direto ao assunto. Então, se você foi chamado para ser pastor, então você tem que assumir. Primeiro que você tem que ser chamado, meu irmão.
Primeiro que você tem que ser chamado. Eu já falei aqui a respeito de Saul e Davi. Saul foi colocado lá e todo mundo sabe o que deu a vida de Saul. As consequências que deu a vida de Saul. Porque ele não tinha nada a ver, querido. Saul, ele não foi chamado por Deus, ele foi colocado. Agora, Davi foi chamado por Deus. Quando você é chamado, querido, é diferente. Então, o que acontece? Quando Davi é chamado por Deus, ele vai governar o povo. Nós estamos falando também do Velho Testamento. Sabe, é diferente, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós chegamos a falar de conflitos, e quando nós chegamos lá em 1 Pedro, a partir do versículo 1 até o 4, o mesmo apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro falando a respeito também dessa direção do pastor cuidar de ovelhas. E ele chega, querido, o apóstolo Paulo chega a dizer uma coisa bem interessante, que ele até proíbe, né, as mulheres ensinar na igreja. Por que ele proíbe isso? Essa proibição, porque as mulheres, ao ensinar na igreja, as mulheres, elas vão ter maridos na igreja também, e elas vão ter que começar a dar ordem para os seus maridos. E sem dizer também, querido, infelizmente, nós passamos por um caso recente, nós temos aí até uma pessoa que ainda está presa, né, presa por causa que também começou como pastora, e depois sempre foi política, e deu no que deu e está preso, né, e tem muitos outros aí, não são poucos não, porque estão confundindo as coisas, querido. Deixa eu te falar uma coisa com muito amor e carinho do meu coração. Eu não sou contra os políticos, pelo contrário, eu tenho o ministério, né, onde eu sirvo, no meu ministério, né, onde eu tenho um pastor acima de mim, mas eu também sofro, nós temos que, claro, também ser político, né, claro, tem que ter o nosso se eu sou de direita, sou de esquerda, não importa, eu preciso também, mas agora, se eu tenho um cargo no ministério, um cargo eclesiástico, querido, eu não posso deixar esse cargo, sabe? Eu não posso servir esse cargo eclesiástico que o Senhor Jesus me deu, se eu tenho uma chamada, e vou assumir um cargo de vereador. É o que está acontecendo em São Paulo nesse momento, infelizmente. Infelizmente, é o que está acontecendo lá em São Paulo, né? Uma senhora lá, uma vereadora, né? É muito triste, mas eu falo isso aqui com muita tristeza, né? Eu falo com muita tristeza, né? Essa vereadora, o primeiro vídeo dela, eu estava vendo o vídeo dela, o primeiro vídeo dela, ela falando contra as pessoas pedir ofertas, pedir, né, um determinado valor, né, para pregar nas igrejas, para um evento. Ela é totalmente contra isso. Aí depois ela faz um outro vídeo, voltando a dizer, pedindo desculpa, que ela, infelizmente, ela vendo a situação daquelas pessoas que estavam ganhando muito dinheiro, né, ela precisava também colocar um valor, que ela ia deixar de ser boba, e anda direto, irmão, ela ia deixar de ser trouxa e ia começar a colocar valor, não é? E ela começou a olhar, irmãos, aí alguns cantores, alguns pregadores que realmente tem valor. Se você for olhar aí na internet, você vai ver que tem cantores aí, todos eles têm os valores lá que eles cobram por cada show, não é? E, cara, isso aí é um problema de cada um deles. Vão prestar contas a Deus. Amados, deixa eu falar uma coisa com muita tristeza do meu coração aqui. Eu tenho muita dó dessas pessoas que fazem isso. Então abre uma live aos prantos, dizendo que vai pedir a Deus para liberá-la a começar a cobrar altos cachês para pregar e não precisar passar por humilhação, pedindo piques às pessoas para ação social. Vou pedir essa direção para Cristo. Se eu disser para vocês que eu não vou pedir, eu vou pedir. Vou pedir. Se Deus me liberar, eu vou começar a cobrar para pregar. Se Deus me liberar, porque daí nunca mais, mas nunca mais mesmo, porque eu não vejo. Amém. Deus abençoe. Que Deus, a cada um que doou, orar, e nós vamos começar a ser. Aí pode pôr o cartaz, pastora Sandra começou a cobrar para pregar. E aí eu vou. E aí nunca mais. Eu não vejo. Eles não precisam fazer porque eles têm.
Então daí eu não vou precisar fazer, porque aí eu vou ter. Eu estou pedindo como presente do meu aniversário. Mas daí eu não vou precisar. Daí eu vou ter e vai dar tudo certo. Mas é o último ano, que o ano que vem minha agenda vai ter, hoje tem valor, o ano que vem minha agenda vai ter preço e valor. Preço e valor. E vai ficar tudo bem, e vai dar tudo certo. Não tome como crítica, porque acabaria chegar num nível de pedir, fazer pregação pela prefeitura, fazer cultos aí cobrando 20, 30, 40, 50 mil para me pregar. E eu não critico quem faz. Não critico. Eu não critico porque esses que fazem, vou falar o nome de alguém que é referência para mim e que eu amo demais. Thiago Brunet. Ele faz. Só que quando houve uma enchente, ele encheu o caminhão de alimentos e levou. Ele pega jatinho e vai socorrer outras pessoas. Ele nem precisa fazer isso que eu estou fazendo aqui. Ele nem precisa. Aí vem os fariseus e bate em Camila Barros, em Raquel Lima, em Thiago Brunet, em não sei quem. Eles fazem isso para não precisar passar essa humilhação aqui. Sabe, tem muita dó, querido, porque as igrejas já têm passado sofrimento com os dizimistas, os ofertantes, né, da igreja, que tira lá do seu salário para ofertar na igreja, para ajudar na igreja, né, para que o templo continue fluindo. E sem contar também, irmãos, que os nossos pastores, estou falando com os pastores em geral, eu não sou contra esse teu salário deles, eu não estou falando de valores, mas o pastor que ele tira o tempo dele, o tempo para pastorear as ovelhas, é justo que nós, como ovelhas, tiramos do nosso ganho e passamos um pouco para a igreja para que cubra o tempo dele, que é o salário dele. É justo isso. Eu sou a favor, querido, do pastor ter um bom carro, eu sou a favor do pastor ter um bom relógio, ter uma boa roupa, porque o trabalho de um pastor é árduo. O trabalho de um pastor não é fácil não, senhor. Se você que é pastor, aí você pode falar se é fácil ou não. Se você realmente é pastor. Agora você diz, eu sou pastor e sou político, um vereador, querido. Ele está ganhando aí na média, ser mais de 20 mil reais, deve estar ganhando, eu não sei quanto, mas deve ser mais de 20 mil, 15, 20 mil reais, eu não sei. E o deputado? Entendeu? O cara é deputado, mas ele tem que ser senador também. Aí, meus irmãos, onde é que eu discordo? Viu? Você não vai conseguir me convencer, e nem vou te pedir desculpa, nem vou te pedir perdão. Ou você é deputado, ou você é pastor. Veja bem, eu não vou concordar com você de você deixar lá o seu gabinete, lá no palácio, na Câmara dos Deputados, ou lá no Senado, onde é que esteja, porque você tem um culto na igreja. Eu não concordo com você. Como não concordo também que você tem um culto da igreja e você vai ter que deixar de fazer esse culto, de dar um estudo bíblico para suas ovelhas, ensinar as suas ovelhas, porque você é obrigado a estar lá na Câmara, porque vai ter lá uma reunião, onde vai ter votações de PL, coisas importantes para o nosso país. Então você tem que tomar uma decisão. Você tem que falar com Deus, Senhor, tu me quer aonde, afinal? Tu me quer aonde? Porque o que está acontecendo aí, que ele vai continuar acontecendo. Se Deus não entrar com providência, vai continuar acontecendo. Nós já temos uma pastora presa e temos outros também presos por causa disso, vocês sabem disso, não é? E agora nós chegamos nessa situação aqui também, não é? Tivemos aí um bispo também preso por causa de corrupção e outras coisas, mas esse aí não era político, era diferente dessa situação aqui. Essa situação aqui é que a pessoa quer ser duas coisas ao mesmo tempo e não vai adiantar, porque vai dar conflitos e Deus não agrada disso. Não me critiquem quando eu decidi começar a cobrar. Não se assustem, não me critiquem quando vocês entrarem em contato e alguém falar, a agenda dela é 30 mil. Mas aí também nunca mais vocês vão me ver aqui com uma chavinha Pix falando, doe 10, doe 20. Quando eu vi as meninas, nossa, perdão de chamar vocês de meninas, quando eu vi as pastoras do Maracanã lutando, e talvez eu não estou lá, não sou tesoureira delas, eu chorei, porque eu sei quanta gente é ajudada por detrás disso. Quanta gente.
Vou pedir. Se Deus me liberar, eu vou começar a cobrar para pregar. Você me perdoa, mas eu não concordo. Eu não vou concordar, principalmente com você que quer colocar valor e depois vem aqui ainda chorar, né? A gente sabe que é um choro de crocodilo, né? Me perdoa aí, mas é verdade. São pessoas que, a maioria dessas pessoas que vêm chorar na internet, são pessoas que são verdadeiros artistas, né? Vieram não sei de onde lá, estudaram não sei aonde, mas são artistas, têm um conhecimento para entrar na emoção das pessoas. É terrível, é lamentável tudo isso. E fica aqui os meus sentimentos, inclusive, para dessas pessoas, querido, que têm entrado nessa enrascada aí, sabe, de estar apoiando pessoas que não sabem se é pastor ou se é político. Veja bem, as duas coisas não se encaixam. Toma vergonha na sua cara. Se você quer ser um deputado, larga o seu ministério. Olha, eu enganei, houve um engano, eu não tenho chamado de ministério para cuidar de ovelha nenhuma, então eu estou largando porque foi um erro meu. Foi um erro meu, não foi Deus, que Deus não erra não, irmão. Deus não erra não. Se Deus te deu um ministério e você está jogando ele fora, tu vai pagar um preço alto. Eu não quero nem estar na sua pele. Se Deus te deu um ministério para você cuidar de ovelha e você está jogando isso fora, Deus vai cobrar de você. Tá bom? Agora, se você tiver a humildade de pedir perdão a Deus, foi o Senhor que me deu, mas eu estou entregando, Senhor, porque eu não tenho capacidade. O Senhor me colocou, mas eu não tenho capacidade. Você vai estar primeiro, né? Você vai estar primeiro, desfazendo de Deus da autoridade, de Deus da grandeza dele, e vai jogar o que de Deus para você fora, e vai assumir um cargo político por causa de dinheiro, de grana. Porque, vou dizer para você, se o salário que você já recebe da igreja como pastor, os pastores eles precisam de ter um dinheiro deles, irmãos, é necessário, eles vivem por conta da igreja, irmão, é justo. No tempo dos apóstolos também era assim, irmãos, os apóstolos não precisavam de trabalhar, não. As igrejas cuidavam dos apóstolos e nada faltava para eles. Isso não é lindo, maravilhoso? Então, de que adianta, o que importa, meus irmãos, eu contribuir bem para o bem-estar do meu pastor? Poxa, o meu pastor, irmão, só Deus sabe o que eles passam. Estou falando dos meus demais, o que eles passam para cuidar da obra de Deus. O preço é muito alto, não é? Agora não, eu não quero mexer com pastoreado, mas não, eu vou mexer com política. Aí fica essa confusão. O que está acontecendo no nosso país hoje, no mundo inteiro, na verdade, principalmente no Brasil, virou essa confusão hoje, querido, que ninguém nem sabe mais quem é quem. Que Deus venha ter misericórdia da minha vida, da sua vida, e vamos estar orando, querido, para que Deus entre com providência na vida dessa irmã lá em São Paulo, essa vereadora, né, a pastora Sandra, não é? Que Deus tenha misericórdia dela e que abra a mente dela, não é? Que abra a mente dela, porque está com a mente totalmente perturbada, está tudo errado, irmão. No conceito bíblico aqui que nós estávamos lendo aqui, você vai ler, procurar, sabe, você vai ver, está tudo errado, tá? Se você é pastor, pastoreie ovelhas. Se você é deputado, vai ficar no seu gabinete lá. Você precisa tirar o tempo para o gabinete e o tempo para a igreja. Certo? Se você está na igreja, você está recebendo para ficar na igreja. Então, cuida da obra do Senhor. Se você está recebendo para ser deputado ou vereador, cuida do povo, só isso. Não pega lá e cá não. Tu vai se dar mal, meu irmão. Tu vai, como muitos estão se dando mal aí, e você vai ser o próximo. Então, sai fora dessa. Se você quer ser um deputado, eu estou cheio de deputado aí lá na Câmara, que não sabe o que é que faz, que de um lado do outro. Cuidado, meu irmão, cuidado. Sai dessa aí. Como conheço também alguns pastores aí, que ele, graças a Deus, até está lá na política, alguma coisa assim, mas não tem cargo nenhum lá, né? Não recebe nada do Estado, nem nada, né? Eles já têm o compromisso Deus da igreja e dão o suporte Deus da política, que às vezes você tem que ter mesmo, né? O suporte espiritual tem que ter mesmo, às vezes até entrar em alguns assuntos, faz parte. Mas deixar a igreja para assumir cargo político, deixa, mas fica só no cargo político. Tá bom? Faça isso, cara. Ou seja uma coisa, ou seja outra. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinque. Cuidado, meu irmão. Você viu o que está acontecendo e vai continuar acontecendo se você não tomar vergonha na sua cara, tomar juízo e virar realmente um servo de Deus. Tá bom? Até o próximo vídeo.
E outra coisa, não deixe de se inscrever no nosso canal, não seja membro do nosso canal e nos ajude aí com os seus comentários aí. Você é uma peça. Deus abençoe sua vida. Um abraço carinhoso, Cleber Soares. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.